Olá pessoal, saudações. Sejam bem-vindos à primeira aula sobre Teoria do Caos da página Não Trivial. Teoria do Caos é o tópico que a gente mais vem postando e comentando nos últimos tempos, porque acredito que esse é um tópico interdisciplinar que, além de trazer à tona com muita força a matemática, a qual a gente tanto compartilha, ela também traz à tona a forma complexa de ver o mundo, né? De que até o simples bater de asa de uma borboleta faz gerar um furacão no Texas, como diz o nosso Edward Lorenz, né? Que foi um dos pioneiros da teoria do caos. Pois bem, essa aqui é a aula 1 e a gente vai entender um pouco sobre como a gente pode começar se aprofundando nesse assunto. Como é de se esperar, a gente vai começar de um ponto um pouco mais compreensível para todos, né? A página, apesar de ter um nome não trivial, estou tentando cada vez mais abraçar a ideia de que quanto mais pessoas entenderem, melhor, né? Porque aí elas podem compartilhar esse conhecimento adquirido depois, né? E no caso dos sistemas simples, a função linear, né, a função polinomial do primeiro grau, ela é a mais básica que a gente precisa absorver no ensino básico. Então, nada melhor do que trazer ela como porta de entrada para que a gente se aprofunde nesse tópico. Pois bem, vamos ver como vai ficar a nossa configuração dessa aula. A aula ela vai ter um tempo de 2 horas, no qual eu vou tentar quebrar em 3 aulas, não necessariamente proporcional, né, dividido por 3, mas como uma tentativa de tornar menos trabalhoso para quem busca esse conhecimento, né? Eu acredito que ver uma duração de aula de 2 horas e ver uma duração de aula de alguns minutos, acho que às vezes pode ser mais interessante para quem busca metas pequenas para ir alcançando e cada vez mais se aprofundando. Pois bem, a gente vai tentar se aprofundar 20 minutos na questão da introdução às iterações, já que a ideia de iterar é fundamental, né? Então a gente precisa consolidar esse tópico. Vamos aprofundar as iterações lineares, né? Que vai ser basicamente repetir as funções do primeiro grau. Vamos falar um pouco sobre pontos fixos, que é basicamente uma ideia sobre como a gente pode resolver uma equação do primeiro grau, para quem já conhece. O quarto tópico são comportamentos especiais, né? A gente vai ver como essa iteração linear pode se comportar conforme a gente faz alguns ajustes. O quinto tópico, algumas aplicações práticas, né? Porque a teoria sem a prática, ela não é muito, digamos, aplicável, né? Ela pode ainda ser interessante, mas a maioria de nós se interessa pela matemática prática, né? Então a gente vai partir para a aplicação um pouco. Vamos resolver alguns exercícios, né, para que a gente se aprofunde na aplicação. E a gente vai ver no final de tudo isso um pouco dos nossos próximos passos, porque, como eu disse, a gente vai ter outras aulas sobre esse assunto. Pois bem, o que são iterações? A definição formal, como diz aí, é o processo de aplicar repetidamente uma função, né? Então, frequentemente a gente costuma utilizar essa notação que vocês estão vendo aí, que é uma notação de índice, né? O x tem uma notação de n mais 1 com o índice inferior para se referir ao próximo termo, né?
a gente teria que o termo anterior seria o xn, né? Então, o sucessor do xn, dada a aplicação, né? Ou seja, dando o xn como sendo uma variável da minha função f, o sucessor, né, que seria a aplicação desse xn, se torna xn mais 1. Né? Então, iterar seria aplicar esse processo repetidamente. A gente tem um dos primeiros posts do Não Trivial sobre algoritmo. E nesse post a gente fala um pouco sobre a ideia de iteração, no sentido do algoritmo, porque ele permite que a gente repita um processo de uma forma ótima, né? Ou seja, sem que a gente tenha que criar um novo anunciado para resolver um problema que a gente já sabe resolver, né? E aí eu dou o exemplo do problema de colocar o balde no centro da sala. Eu vou colocar um cardzinho, na verdade eu ainda não sei como é que faz isso, se eu não conseguir nessa aula, eu vou fazer num futuro repost de reprodução dessa aula, mas eu vou tentar colocar um cardzinho nesse vídeo de um link que leva para esse post sobre o algoritmo, para a gente entender mais um pouco melhor, de uma forma mais ilustrativa, né, como funciona a ideia de repetir processos para resolver problemas. Mas em síntese, todo matemático é um bom resolvedor de problemas e principalmente de resolver problemas de formas de algoritmo, ou seja, de uma sequência de regras de passo a passo que me dão a solução exata, né, em tese, né? Aquela solução que, se eu seguir à risca aquela receita, eu vou resolver aquele dado problema. A gente pode pensar num exemplo simples de iteração, né? Por exemplo, se eu tiver essa função aí, que é dividir por 2, né? Dada um número, né? Dado um número x, né? Uma variável x, eu divido por 2, né? Então, se eu escolho para começar o meu número inicial da minha iteração como sendo 8, então vou ter x0 igual a 8, o x1, como é o próximo termo, né, ele vai ser 8 dividido por 2, que dá 4, e aí o x2 vai ser f de 4, né, porque eu aplico novamente o mesmo processo, né, e aí dá 4 dividido por 2, que dá 2, e aí o x3 vai ser o f de 2, né, porque eu obtive o 2, então eu pego ele como resultado, jogo na minha variável e a máquina me dá o próximo termo, né, que é 2 dividido por 2, 1. E aí, se eu continuar cada vez mais, eu vou ver que, aparentemente, eu vou chegando próximo do número 0, né, como eu estou vendo aqui, até o x4 já me dá 0,5. Se eu fizer o x5, eu vou ter 0,25, né, e assim por diante. Uma coisa que é muito interessante de se destacar desde já, né, que a gente consegue enxergar isso bem melhor, né, conforme a gente vai elaborando a nossa noção de função e a gente vai passar para uma função do segundo grau, né, que a gente já consegue ver uma não linearidade, e aí já traz à tona muito mais essa questão da sensibilidade às condições iniciais. Mas iterar, né, fazer o processo repetidamente várias vezes, já é o suficiente na questão da linearidade, né, da simplicidade da função linear, já é o suficiente para a gente ver uma gama variedade de comportamentos, como a gente vai ver a seguir. Então, a gente vai destacar desde já esse fenômeno que é fundamental para a teoria do caos, que é a sensibilidade às condições iniciais, né, que é pequenas mudanças no início, elas podem fazer grandes efeitos no final, né? Esse é a base da teoria do caos, da emergência, né, da complexidade. Um exemplo real para a gente destacar aqui, que é até bem simples, é a questão de como as gotas de chuva
escorregam na janela, né? Às vezes, por mais que elas comecem bem próximasinhas, né, bem juntas, frequentemente elas terminam em lugares diferentes, né? Às vezes elas até fazem um mesmo caminho até certo ponto, e aí por algum motivo elas se separam. Só nesse contexto, talvez a gente não consiga ver uma aplicação real tão interessante, né? Mas é sempre bom incitar a história do Edward Lorenz, né? Que ele era meteorologista e ele percebia que números que tinham casas decimais ligeiramente diferentes na previsão do clima geravam previsões do clima bem diferentes, né? E para a gente tentar alinhar esse raciocínio ao exemplo da gota de chuva escorregando, né, a gente pode pensar, digamos que exista uma montanha em que no topo dela, né, costuma chover, né, ou seja, uma grande quantidade de gotas de chuva, de água, né, escorrem por ela, e a gente pode pensar na sensibilidade das condições iniciais aí como sendo a gota que escorre para o lado direito da montanha vai para um deserto, digamos, né? E a do lado esquerdo acaba por se juntar, se aglutinar numa floresta ou numa nascente e parar num rio, num riacho, no oceano, né? Enquanto que se ela fosse ligeiramente para um lado, tendesse a ir mais para a direita, ela ia evaporar por causa do deserto. Mas se ela for para a esquerda, ela se junta às outras gotas e forma um rio no final. É bem, talvez bem lunático, né? Talvez o exemplo tenha sido bem forçado, né? Eu de fato não sei dizer se existe uma montanha que divide um rio e um deserto, mas a questão é já tentar acostumar desde já, principalmente com o conceito de técnica de estudo, porque estudar é uma prática que ela gera muita angústia geralmente, né? Principalmente às vezes matemática. Infelizmente as pessoas não gostam muito de matemática às vezes, né? E convenhamos, a matemática ela é difícil, né? Ela é complicada, né? Na verdade ela é simples porque ela tem apenas 2 princípios base, mas ela tem aquela dificuldade cada vez mais aglutinada a ferramentas que a gente precisa lembrar, né, e elaborar, e isso traz à tona uma certa dificuldade, né? Então a gente tem que ter em mente que, além de repetir o processo, de iterar a questão de sempre estudar, a gente tem que lembrar que uma pequena mudança, uma pequena horinha separada de estudo agora, ela vai gerar resultados lá na frente, né? Então, fiquem com esse princípio em mente durante todo o curso. Pois bem, para a gente voltar para a questão das iterações lineares, a equação fundamental, né, linear, ela é dada pela essa forma, né, ax mais b. Então, como a gente está tratando do contexto de iteração, a gente vai usar, em vez de usar a forma f de x é igual a x mais b, como ela costuma aparecer, né, a gente está admitindo que o f de x ele é essa notação aqui, né, xn mais 1, né, que seria o próximo termo de x, né? Então a gente começa com o elemento x e aí a gente obtém o próximo elemento de x, né, que seria, por exemplo, se a gente começa geralmente com o x0, diz que é condição inicial, e aí a gente tem o x1, se eu aplico a primeira vez a regra, aplico de novo eu tenho x2, aplico de novo eu tenho x3, e assim por diante. A gente vai começar a ver agora que a forma geral, né, ela admite certos padrões que são interessantes da gente analisar, né, e ver como a gente pode usufruir dessa ferramenta, né? Porque, por exemplo, digamos que eu utilizo na questão da matemática financeira, e aí eu tenho o exemplo 1 e 2 aqui, né, no sentido de, se eu tiver um coeficiente A como sendo 1,05,
é como se eu tivesse de certa forma, uma poupança que está crescendo, né, 5% a mais do meu dinheiro. Eu coloquei R$ 200 inicialmente, digamos assim, né? E aí eu vou obter, no caso desse exemplo aqui, né, seria como se eu coloco todo mês R$ 200 e mais o crescimento que a poupança me gerou, que foi de 5%. Né? Então, se eu começo com R$ 200 na poupança, no próximo mês, como eu vou colocar mais 200, eu vou ter 5% a mais dos R$ 200, né? Porque 1,05 é os R$ 200 mais 5%, né? Não sei se vocês conseguiram pegar só a lógica do que eu estou falando, né? Vou escrever aqui no sentido de se a gente pensa aqui que o 1,05 ele pode ser pensado, né? 1,05 pode ser pensado, né, como 105%, né? Então, 105%, né, aí pensar que é 100% de 200 mais 5%, que foi o questão do que o banco me dá de poupança, né? Que ele está rendendo a uma renda fixa aí, né? Então, eu vou continuar com o dinheiro que eu já tinha, que era o 100%, e ainda vou render mais 5% em cima desse dinheiro, né? Não sei se vocês conseguiram entender muito bem o meu rascunho aqui, mas era só para destacar essa aplicação, né? Porque aí esses mais 200 aqui vai ser o que eu vou colocar mais em cima do que eu obtive 5% a mais de R$ 200, e eu ainda vou colocar mais R$ 200 porque eu estou buscando fazer uma poupança de renda fixa, né, em que eu estou guardando dinheiro, estou poupando dinheiro lá, né? Então, quando a gente costuma poupar, a gente costuma não só esperar que o dinheiro se lucre, né, se some ao que o banco dá pra gente de porcentagem, né, que geralmente é pouco. Então a gente vai alimentando, né, porque na próxima iterada dessa função, ele vai se juntar a esses R$ 200 mais os 5% que somou, né, vai ficar 400 e alguma coisa, e no próximo mês, quando ele somar 5% a mais, vai ser em cima desses 400 e pouco no total. E aí, se eu continuar depositando R$ 200 a mais todo mês, né, vai ter um momento em que esses 5% ele vai ser muito, né? E aí, esse exemplo começa a aparecer cada vez mais interessante, né? Geralmente isso aqui é a chave de ouro da matemática financeira, então queria destacar um pouquinho, né? Esse exemplo 2, ele é um caso análogo, só que em vez, né, de cada vez mais eu tendo um crescimento, né, uma porcentagem maior cada vez mais todo mês, aqui é uma perda, né, porque no próximo mês eu já vou ter, por exemplo, 30% a menos, né? Por mais que eu fique colocando R$ 50 todo mês, né, vai ter um momento em que provavelmente essa perda ela vai começar a ser bastante significativa, né? Porque 30% a menos todo mês, né? Dependendo do dinheiro que eu colocar, só se a gente analisasse, né, fazendo matematicamente aqui, o x0, o x1, o x2, o x3, né, para ver o que ia acontecer, né, que é uma coisa interessante da gente entender, né, porque nesse exemplo 1, fica muito nítido que cada vez mais a gente vai ter mais dinheiro. Nesse exemplo 2, só olhando assim de primeira, né, claro, né, que se a gente passa um pouco mais à frente nas aulas, né,
a gente vai começar a entender como é que funcionam esses parâmetros, né? Como é que eles me fornecem os padrões da iteração linear, né? Mas nesse primeiro momento, né, sem antes nem rascunhar e ver o que acontece, né, a ideia é que eu vou sentir um baque em poucos períodos, né? Eu posso até tentar, eu vou pegar uma calculadora aqui para não ficar fazendo muitas contas. Eu espero que vocês também tentem praticar junto comigo aí, só para a gente ir entendendo como é que funciona isso, né? Então, vamos supor aqui que eu vou começar, o meu x0, ele é R$100. Vamos pensar assim. X0 é igual a R$100. Eita, tá meio ruim aqui de escrever, mas eu espero que vocês entendam. Então é R$100 o meu x0. Eu vou ter uma regra que multiplica por 0,7 e soma 50, né? Então o meu x1 de cara aqui já vai dar 70, né? Porque 0,7 vezes 100 é só eu acrescentar né, a vírgula, duas casas decimais, né? Então fica 70, né? Então mais 50, então aqui é mais 50, e aqui isso aqui vai me dar 120. Então o meu x2 ele vai ter 120 vezes 0,7, né, que seria 70% de 120 mais 50. Vou fazer na calculadora aqui para que não perdermos muito tempo, né? Então 120 vezes 0,7 dá 84. Então 84 mais 50, isso aqui é 134. Bom, aparentemente isso aqui não vai me falir, né? Então é uma perda significativa, sim, mas aparentemente o meu dinheiro ainda está crescendo, com uma perda, mas está crescendo, né? Porque a constante da perda, ela no caso é menor do que eu estou colocando todo mês, né? Então eu estou com um acréscimo de certa forma ainda, né? Por isso que é interessante a gente entender como é que funciona os parâmetros, né? Porque se eu não tivesse essa entrada constante de R$50, digamos, né? Se a gente for pensar num contexto financeiro, né? Essa perda de 30% todo mês, ela poderia me ser significativa, mas como está tendo uma entrada, né, isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? Então, como eu tinha pensado no início, né? Então, por isso que é importante a gente entender esses processos iterativos, né, e os seus parâmetros, em destaque aqui, né, para os parâmetros A e B, né? Porque no caso o parâmetro A, ele é um ampliador, né, ou um regressor, né? Ele aumenta, ele diminui, né? Ou ele pode até estabilizar, né? No caso aqui, se ele for 1, né? E tem o meu parâmetro B, que ele é mais uma espécie de constante que eu vou colocando cada vez mais todo mês, né? Se eu pensar num contexto um pouco mais elaborado, né, também, posso pensar que esse parâmetro B ele pode ser variável, né? Aí já deixaria de ser uma função linear, mas só para a gente ir entendendo um pouco mais a expansão do horizonte. Pois bem, aqui é a classificação pelo coeficiente angular, que a gente já havia percebido com os exemplos anteriores, né, que aparentemente tem uma diferença
bem interessante até, né? No sentido de que a gente viu esses dois primeiros exemplos, que é o fato do A ser menor do que 1, né? Se ele for menor do que 1, aparentemente, eu vou tendendo a uma determinada estabilidade, né? No caso, esse cara aqui, por exemplo, né? Se a gente não tivesse esse valor aqui, 50, né, de entrada, né? Se a gente não tivesse o B, facilmente a gente veria que esse elemento ele tenderia, né, as suas iterações tenderiam para o valor 0, né? Porque a iteração ela funciona de uma forma repetitiva, e como esse elemento ele é menor do que 1, essa iteração dada sucessivamente, né, se tornaria exponencial, né, e no caso tenderia a 0, né, porque 0,7 elevado a tal potência, né, repetido tantas vezes, isso vai tendendo cada vez mais a 0, né. Provavelmente, eu acredito que se a gente fosse fazer essa iteração aqui, olha, inclusive eu errei aqui, né? Eu coloquei 1, aí aqui é 2, né? Se a gente fosse fazer esse processo várias vezes, eu acho que a gente ia encontrar um ponto em que se estabilizaria. Vamos tentar fazer só mais um para ver se a gente consegue entender melhor. 134 vezes 0,7 mais 50, né? Então, vezes 0,7, 134 vezes 0,7 é igual a 93,8 mais 50 dá 143,8, né? Então eu já estou pensando que esse valor aqui nem vai chegar no 150, talvez. Não, vai chegar sim, porque ele vai ser somado a no mínimo 50 no próximo, né? Vamos tentar fazer mais um só pra gente dar uma olhada, né? Porque isso aqui também é um pouco de matemática investigativa, né? A gente vai fazendo, vai praticando, vai iterando, e aí aos poucos a gente vai entendendo cada vez mais como isso funciona. Então, ó, 143,8, já até apareceu uma casa decimal, né? 143,8 vezes 0,7. Esse meu vezes aqui tá uma maravilha, mas é vezes, tá? Confia. Isso aqui mais 50. Então, 143,8 vezes 0,7 dá 100,66 mais 50. Então, olha aí, passou um pouquinho. Isso aqui dá igual a 150,66. Olha aí, ó. Eu acho até que vai estabilizar no 150. Bora fazer mais uma vez. Vou colocar aqui, já emitindo uma certa parte do cálculo, né? O x5, ele é esse 50,66 vezes 0,7 mais 50. Então, ali já deu 155,462. Então, eu estou estabilizando, né? Eu estou sentindo que ele está chegando perto de um número aí que talvez esteja entre 150 e 160, né? Eu vou até fazer mais um aqui só na calculadora sem escrever para ver quanto dá. Esse valor que acabou, né? 155,462 vezes 0,7 dá 100,8. 100,8 mais 50, 158,82. Esse seria o x6. Vou fazer o x7 só para confirmar se ele passa de 160. Vezes mais 50. Ele passou. Ele chegou em 161,17. Pois bem, agora eu estou até
confuso para ver se realmente ele estabiliza ou não, né? Talvez não estabilize, porque como eu falei, né, a entrada ela é talvez ligeiramente maior do que a perda, né? Então ele talvez não estabilize. Mas é interessante a gente investigar para a gente entender melhor, né, o que acontece. Pois bem, vamos voltar para cá. Essas possibilidades aqui, elas são muito interessantes porque a gente percebe o seguinte: com duas possibilidades, que são essas duas primeiras, eu já encontrei aplicações. Uma foi o caso do repulsor, que é o caso do, né, o caso do dinheiro, o meu dinheiro ele está crescendo, ele está tendendo para o infinito, que é a poupança me dá um lucro, né, que é 5%, mais os 200 que eu estou colocando todo mês, né? Então ele se soma ao todo, aí eu tenho 5% a mais do todo, e aí eu somo mais 200, e aí se junta ao todo, né? Então ele se torna repulsor no sentido de que cada vez mais eu tenho mais, né? Ele vai tendendo a ter cada vez mais e, de certa forma, a gente pode pensar que isso poderia valer também para o menos, né? Então, se eu tenho que o número é menor do que menos 1, né? Por isso que ele está em módulo ali, né? Se ele for menor do que menos 1, a gente pode pensar num repulsor negativo, né? No caso, a gente analisou um exemplo na matemática financeira que tinha um repulsor positivo, que era o dinheiro crescendo cada vez mais. Mas a gente pode pensar num exemplo em que um repulsor é negativo, né? E aí seria exatamente a ideia da dívida com juros altos, né? E aí teria cada vez menos. O atrator foi a ideia que a gente acabou de analisar mais ou menos, no sentido de que como ele está colocando no exemplo real aqui, né? Uma poupança com aportes que a gente vai fazendo todo mês, né? Nesse exemplo aqui, inclusive, ele aparentemente está tendendo a ser uma espécie de poupança, né? Que está decaindo porque a gente tem que tirar, mas o que ele está colocando todo mês, né? Não está ultrapassando o que ele está tirando, então ele ainda está ganhando, mesmo que sendo um pouquinho, mesmo com as porcentagens de perda, né? E aí, enfatizado, né, esses dois exemplos de atrator e repulsor, que são de fato os exemplos mais robustos, que a gente ainda vai falar bastante, tem esses outros 3 exemplos de casos específicos do valor A, que também são exemplos muito interessantes a se considerar, né? No caso de A igual a 1, esse é o caso trivial que a gente pode falar, que é do crescimento linear, né? Basicamente, é a função linear na sua plenitude, né? Porque é uma relação exata, de certa forma, né, de 1 para 1, né? Então, o plano cartesiano ele está cortado perfeitamente em 45 graus ali, né? No seu 90 graus entre o eixo X e o eixo Y, né? Quando A é igual a 1, a gente sabe que ele está cortando perfeitamente ali, e a gente tem, né, que se o valor X equivale a 1, então Y equivale a 1, né? E assim por diante. É a ideia de crescimento linear. E a gente pode pensar aqui numa meta de economia fixa, né, onde a gente vai ganhando proporcionalmente ao que a gente vai guardando, né? A gente ganha, guarda, ganha, guarda. Assim, um crescimento, de certa forma, linear, se ele for proporcional, né, como é todo crescimento linear. Uma coisa que é muito interessante da iteração linear, que dá umas outras aulas que a gente vai elaborar ainda, né? Que é a questão do ciclo de período 2. Se a gente tiver o A como sendo menos 1, a gente consegue enxergar ciclos periódicos, né? De período 2, no caso. E a gente já consegue ter um exemplo real, como, por exemplo, oscilação sazonal, né?
A gente vê muito isso geralmente na própria biologia, no questão dos ecossistemas, porque assim como, por exemplo, o nosso sangue, né, o nosso corpo, ele se autorresfria, se autorregula, assim é toda a natureza. Ela frequentemente atinge os seus picos, reconhece que é um pico, reduz, decresce, aí chega num vale, percebe que aquele não é um ponto estável, que é menos do que o ideal, e aí ele começa a decrescer e assim por diante. Quando a gente estuda física de uma forma básica, nesse sentido, a gente tem até um tópico primordial para entender melhor sobre isso, que é chamado de movimento, né, harmônico simples, o MHS. E a gente pode pensar no ciclo de período 2 como sendo o MHS da ideia discreta, né? No sentido que o MHS na física clássica, eles são senos e cossenos, né? Então é uma forma contínua da gente entender esses ciclos e períodos. Aqui, como a gente está trabalhando com iterações, né, no caso lineares, a gente está começando a utilizar geralmente, né, nas nossas condições iniciais, valores inteiros, né? Eu utilizei, por exemplo, o número 8, número 250, né? Então a gente está tendendo a pegar números inteiros para obter números inteiros, né? E aí a gente tem uma noção discreta de como é que funciona esse ciclo. E esse é o charme, basicamente, da nossa função, né, da nossa iteração linear. Tem o caso de A igual a zero, né, que é o caso de renda fixa, né? Digamos, eu tenho R$200 guardado num cofre que está na minha casa, né? O cofre, ele não tem, né, os 5% de acréscimo da poupança, né? Eu vou desconsiderar que a minha moeda pode ganhar valor, né, dependendo qual for a moeda, né? Então, é uma renda fixa. O dinheiro guardado num dado lugar, assim, que não dê a possibilidade dele, né, crescer, entre aspas, sozinho, ele é uma renda fixa. E todas essas possibilidades para esses coeficientes, A, no caso, né, a gente só está falando nesse momento do coeficiente A, ele dá essa gama de possibilidades para a gente. Então, a gente está falando de uma função polinomial do primeiro grau, que é basicamente a função mais simples que existe. E a gente está falando dela no contexto das iterações, né, que são os processos repetitivos. E isso fornece 1, 2, 3, 4, 5 tipos de comportamento, né? Isso é muito, muito poderoso, né? Se a gente pensar num sentido matemático de aplicação real, né, a gente já tem aqui separado 5 exemplos: poupança com aportes, dívidas com juros altos, meta de economia fixa, oscilação sazonal, renda fixa, né? Então, aqui a gente já começa a perceber que a matemática, ela é extremamente poderosa para a gente reconhecer padrões. E quando a gente aprende a reconhecer esses padrões, a gente tem a possibilidade de utilizar eles como ferramentas, como algoritmos, né? E é por isso que a gente está aqui estudando esse assunto. Bom, a gente vai meio que encerrar o vídeo, né, mais ou menos por aqui, porque esse tópico sobre pontos fixos é um que eu gostaria de começar a partir da aula 2. Eu acho que até aqui a gente já trabalhou um pouco a ideia do que a gente vai ver, né, nessas aulas de teoria do caos. Eu quero pegar essa abordagem não trivial, né, que é em sentido, a gente vai ver uma coisa básica, mas cada vez mais a gente vai se aprofundando para entender o difícil por trás do básico, né? Porque não basta só a gente decorar. Por isso que aqui as fórmulas, elas não são interessantes. O que é interessante aqui é a gente rascunhar, praticar, exercitar e entender como a gente pode
utilizar esses raciocínios para aplicar com essas coisas, por exemplo, da vida real que a gente citou aqui, né? Então, isso que é importante da matemática. O reconhecer dos padrões, o parar para pensar como podem ser utilizados, né? E a ideia de ponto fixo, que a gente vai deixar para começar falando na próxima aula, é uma das coisas que a gente mais faz na matemática com uma ideia de decorar e simplesmente sair fazendo o que o professor falou, que é geralmente resolver uma equação do primeiro grau, né? Isolar o x, encontrar o x, né? Isso aqui é uma sutileza da matemática muito interessante, né? E é por isso que a gente vai deixar para a próxima aula. Muito obrigado para os que acompanharam até aqui. Quero destacar e lembrar que essa aula ela está sendo feita baseada num livro de matemática básica, que ele vem junto de um cronograma de estudos de até um mês, e essa aula, inclusive, faz parte desse livro, do cronograma de estudos, e eu recomendo que você dê uma olhada lá no link da bio da página do Instagram, onde tem uma amostra grátis, onde você consegue comprar o livro completo para ajudar a página a continuar divulgando ciência. E eu ainda não sei muito bem como é que funcionam os vídeos do YouTube, mas eu vou tentar deixar os links de vídeos e cards importantes agora pelo final. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Conto com vocês.